Eita atrás de eita. Pois é, a negociação entre Martinelli, Palmeiras, Gabriel Menino e Fluminense está encerrada. Não vai acontecer mais. A troca entre os dois jogadores já é tratada nos bastidores do Fluminense como um assunto do passado. E o Zé Rafael, Gabriel? O Zé Rafael, a gente fala durante esse vídeo que tem muitas outras notícias. Roda aí a vinheta. E eu preciso chegar aqui já falando com vocês sobre o assunto do zagueiro do Fluminense, né? Eu, Gabriel Amaral, jornalista tricolor, você já me conhece, não me conhece, pode se inscrever aqui no canal também e dar aquela moral. Segundo a matéria da Itatiaia, do Guilherme Abraão, o Fluminense já negocia uma renovação com o zagueiro Manuel e isso pode impactar, ou melhor, está impactando na situação do Antônio Carlos. Diz aqui que o Manuel tem o aval da comissão técnica, eu já falei aqui algumas vezes, o Mano Menezes gosta do Manuel e deve seguir no Fluminense por um contrato de mais um ano. E Manuel, além de ser visto como uma das principais opções para compor o elenco ali no setor defensivo, esbarra numa saída do Felipe Melo, que não vai renovar o contrato, e no Antônio Carlos, que tem contrato só até o final de 2025 e está no mercado aguardando propostas. Essa situação do Antônio Carlos é a legítima situação de compra irresponsável, de certa maneira. E por que eu digo isso? Porque o Fluminense quis comprar o Antônio Carlos em 2022 para 2023. Não conseguiu. O jogador ficou no Orlando City. Ele renovou o contrato automaticamente para 2024. O Fluminense foi no início de 2024 e pagou para tê-lo aqui. O Antônio Carlos foi pouco utilizado pelo Diniz, não foi utilizado muitas vezes, e com o Mano Menezes foi quase nada utilizado. E quando um jogador é quase nada utilizado, saiba de uma coisa, a não ser que haja um problema pessoal entre o treinador e o jogador, tá? E isso serve pro Davi Terãs também. A não ser que haja um problema pessoal, o treinador deu um soco na cara do jogador e por isso que ele não vai utilizar, sei lá, né, aumentando histórias. A gente tem que entender que, normalmente, esse jogador está errado. E por que eu digo isso? Porque se você tirar problema pessoal, nenhum treinador é burro o suficiente para não utilizar um jogador que pode ajudá-lo a vencer jogo. Ah, Gabriel, mas tem treinador que é nariz em pé e não vai querer dar o braço a torcer. Aí a gente tá falando de um problema pessoal. Então, assim, quando a gente falar, fulano nem teve chance, provavelmente é porque esse jogador não está merecendo chances. Seja porque está em bagunça, nem é o caso do Antônio Carlos, tá? Seja porque treina mal, seja porque não mostra foco no trabalho, uma série de coisas. Não estou isentando os treinadores, não. Mas é porque às vezes a gente vê bem assim, e fulano estava no banco há 3 meses, aí, foi utilizado agora e rendeu. É porque às vezes nesses 2, 3 meses anterior, o cara estava na esbórnia a noite toda, chegando virado com cheiro de cachaça no treino, e a gente não sabia. Quando ele entrou na linha, o treinador escalou e botou pra jogar. Tô só fazendo um contraponto aqui, porque passei por alguns comentários essa semana sobre o Terãs, falando, o Terãs nem teve chance. O Terãs tá tendo chance todo dia de mostrar o valor dele nos treinos. Você acha que o Mano Menezes prefere escalar jogador ruim? Pra mim, na minha cabeça, isso nunca vai fazer sentido. Que um treinador prefira escalar um jogador pior, muito pior do que o outro, porque, sei lá, porque ele não gosta de nomes com T. E ainda se fosse isso, seria um problema pessoal. Só porque ele é burro o suficiente. Não tem ninguém burro o suficiente nesse mercado, né? Voltando pro Antônio Carlos, ele não foi utilizado. Tem um ponto aí que eu não sei se é determinante, mas assim, é coincidência demais pra gente não citar, que é o fato do Antônio Carlos não ter tido mais nenhum minuto em campo desde a polêmica com ele lá em Goiânia. Para quem não se lembra, a gente estava lá no Antônio Ascioli, estádio do Atlético Goianiense, quando o Fluminense estava perdendo o jogo, a torcida que lotou, ficou no sol o dia todo, um calor bizarro em Goiânia, seco, gente sangrando o nariz e o espaço inteiro do Fluminense abarrotado. A torcida tava xingando o time tava perdendo por lanterna de novo. E o Antônio Carlos questionou a torcida, fez gestos ali pra arquibancada, e isso chegou ao conhecimento da comissão técnica depois, e de lá pra cá ele não foi mais utilizado. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas obviamente que é muita coincidência o fato de ele vinha sendo ali uma terceira, quarta opção e do nada passou a ser a última opção, abaixo até de jogadores que nem são da posição. Então,
O Antônio Carlos não deve ficar, já deve ter recebido aquela mensagem de pode procurar outro clube. Vamos ver se ele vai achar e quanto que o Fluminense arrecada nisso, né? Porque se tratando do que vem acontecendo no Fluminense, provavelmente não arrecada nada. Outra notícia curtinha, mas que é importante a gente falar, é que saiu no GE. Globo de que o Pedro Rangel... A Alexa entendeu alguma coisa aqui que eu não falei com você, Alexa, pode ficar em silêncio, tá? Mas sobre o Pedro Rangel... Qual que é a situação? O goleiro que está emprestado pelo Fluminense para o Atlético Goianiense deve ficar mesmo lá por Goiânia. O goleiro foi reserva ao longo do ano, chegou a ter umas chances de titular, tá? E não foi tão bem assim. Mas, enfim, o Atlético caiu, ele fica para a Série B e há até uma expectativa de que ele vá para se tornar titular, porque o goleiro Ronaldo, né, que foi o titular ao longo de todo o ano, deve estar saindo ali do Atlético Goianiense, inclusive deve ficar na Série A, né? Um goleiro que eu não gosto muito, mas fez uma boa Série A. O Pedro Rangel, goleiro, né, tem contrato até 2027, então de certa maneira é tranquilo emprestar o Pedro Rangel até o final de 25, porque ele tem contrato ainda com o Fluminense, um contrato um pouco maior. Torcer para que dê certo, né? Que ele faça um bom ano, tendo moral ali na equipe do Atlético Goianiense. Só sobre o John Arias também, ponto importante é que começam a pipocar notícias, ainda nenhum meio que seja confiável, tá? Mas eu tô vendo uma movimentação, começam a pipocar notícias lá da Europa de que o Galatasaray, notícias da Turquia mais especificamente, né, que aí é a Eurásia ali, né, metade na Ásia e metade na Europa, que o Galatasaray e o Fluminense estão reiniciando as conversas para venda, mas que o Fluminense tá pedindo mais do que pedia antes. Não é um valor grande, mas tá pedindo mais do que pedia antes, porque mais clubes chegaram querendo o John Arias. Então, enfim, o acerto entre John Arias e Galatasaray segue válido, mas faltaria o acerto entre Fluminense e Galatasaray, porque o Fluminense está pedindo um valor a mais, porque tem concorrência. Novamente, não são notícias, eu não apurei nada disso, estou só falando de um indício que está por lá, porque você sabe que eu gosto que você se mantenha bem informado, mas informado na realidade. É só um indício por enquanto, vamos tentar apurar para descobrir melhor tudo sobre isso daí. Antes de falar do Martinelli e da não troca mais, né, deixa eu só avisar para vocês que na Foot Fanatics tá com tudo ali, tendo aquela conversa de camisa mais bonita do ano. É triste o fato, deixa eu ver aqui se a nossa entrou, eu não olhei ainda, tem do Vasco, do Palmeiras, do Botafogo, do São Paulo, da Portuguesa do Rio, bonita essa da Portuguesa, hein? Do Bangu, da Juventus, do Flamengo... a nossa não entrou. É triste, né, o fato da nossa não ter entrado, né, esse ano. Essas são das brasileiras, né, tem aqui das internacionais também e das de seleções. É triste a nossa não ter entrado. Mas é bonita essa da Portuguesa, tá? Dava pra ir buscar, hein? Mas lá na Foot Fanatics tem muitos produtos do Fluminense. Peguei alguns presentes de Natal lá no Fluminense pra galera. Peguei esse boné aqui, ó. Aqui, ó. Boné maneiro, cara. Já se tornou o boné que eu mais gostei, tá? Tenho usado muito boné ultimamente. Aqui, ó. Produtos do Fluminense, todos lá na Foot Fanatics, licenciados. Vale a pena você ir lá comprar. Tem produtos que, né, de coleções anteriores que já estão em promoção. Tem produtos que só tem lá praticamente. Muita coisa, tá? O link tá aqui embaixo na descrição. Cupom Jornada10 te dá desconto em produtos do Fluminense. Aproveita e vai lá. Vambora, vamos pra próxima notícia. Vamos lá, tá? Falando agora sobre a questão específica do Martinelli, do Gabriel Menino e do Zé Rafael. O que eu consegui apurar, na verdade nós, né, do Jornada KTO 1902, eu, Lessa e o Cauã, é o seguinte: a negociação entre o Fluminense e o Palmeiras na troca do Matheus Martinelli e do Gabriel Menino, ela esfriou a ponto de dizer praticamente que não vai rolar mais, tá? Ela não deve acontecer mais, não. Quais que foram os problemas que travaram essa troca? Primeiro, do lado do Palmeiras, que é mais simples. Palmeiras tem como prioridade a contratação do Paulinho, do Atlético Mineiro. Pra mim, uma loucura financeira, mas beleza. Tem prioridade a contratação do Paulinho. E tá dando, acho que 18 milhões de euros. É uma loucura isso. Mas tá dando um valor absurdo. E, do outro lado,
o Atlético Mineiro também receberia, além da grana, o Gabriel Menino. Então, o jogador do Palmeiras está sendo envolvido nessa transação que é tratada com prioridade por lá. Além disso, do lado do Fluminense, a situação é a seguinte. Há uma dificuldade de negociação do Fluminense com esses jogadores. E aí eu vou entrar já no assunto Zé Rafael já também. Deixa eu ler aqui as minhas anotações. Há uma dificuldade considerável em relação a valores. Eu até passei por um comentário, um pouco antes de eu soltar essa notícia. Eu já tinha uma informação e estava tentando confirmar. Um comentário de Twitter, agora eu não vou lembrar, tá? Quem foi que postou para dar os créditos aqui. Mas não era um jornalista, não. Era uma página só de Twitter. E a pessoa falava assim, cara, vocês têm noção de que o Fluminense está trocando um salário de 200 mil? E eu nem acho que o salário do Martinelli seja isso, provavelmente é um pouco maior. Por mais de 1 milhão de salário? Porque o Zé Rafael e o Gabriel Menino não ganham besteirinha, não. E eu já tinha essa informação e falei, tem gente que já tá percebendo isso. E aí depois eu consegui confirmar que a negociação do Martinelli não aconteceria. Ela aconteceu, tá? Só pra deixar claro. A negociação da troca do Martinelli com o Gabriel Menino aconteceu. Porém, não acontecerá mais, entendeu? Ela melou, é a famosa melou. Não é que nunca teve nada, teve. Mas melou. E por quê? Vamos lá. Pelo que eu apurei, os salários somados de fato passam de 1 milhão. O Zé Rafael sozinho, por exemplo, já recebe quase 1 milhão. E aí você chega nessa... Pô, Gabriel, só o Zé Rafael... meu amigo. O Zé Rafael, quando sai do Bahia em 2018, ele sai como um dos melhores jogadores do campeonato. E vai pro Palmeiras. É contratado como, tipo assim, o destaque dos outros times. Ele vai pro Palmeiras. Só ali ele já assinou um ótimo contrato naquele Palmeiras que pagava muito. Por outro lado... Ele já teve renovações com o Palmeiras. Ele acabou de renovar com o Palmeiras. Um dos times que tem o maior orçamento do Brasil. O salário do Zé Rafael não é baixo. Então, para negociar, o Fluminense teria que desembolsar valores que ele não... Aí é aquela história, né? Ele não tem para isso, né? O Fluminense diz que vai ter uma reunião, inclusive, com o Richarlison agora à tarde. Ontem, o Thiago Asmar, né, que é lá da Jovem Pan, disse que ligou pro Richarlison, né? O próprio Richarlison comentou no post dele, então, de fato, deve ter ligado mesmo, né? É aquela notícia que já vem com a confirmação do próprio pessoa, dizendo que recebeu todos os convites e trocas de ideia, tanto de Flamengo quanto de Fluminense, levou pro Tottenham e o Tottenham falou que não quer negociar ele agora. E que os valores oferecidos pelos clubes não chegam nem perto da liberação do Richarlison. Há gente especulando sobre uma possível entrada da Superbet na negociação, mas eu não sei até que ponto a Superbet estaria disposta a investir dinheiro na contratação do Richarlison, sendo que ela já investe na questão do Thiago Silva. Tem o Thiago Silva como seu garoto propaganda e paga um vultuoso contrato para ele, que não é salário do Fluminense, mas obviamente estava na negociação também. Pro Richarlison, para trazer o Richarlison, talvez isso superaria, beleza. Mas e para pagar o Tottenham? Conseguir um empréstimo? O Fluminense está tentando todas as cartadas que tem para tentar trazer o Richarlison, mas para mim essa negociação já foi pro ralo. Fico de olho, né? Até porque pode rolar, futebol é uma maluquice. Então, para poder voltar aqui só para a situação do Zé Rafael, então, como que fica? Bem, no momento, Gabriel Menino e Martinelli, a negociação melou. Pode voltar? Claro que pode, porque, né? Você pode ligar de novo e falar, eu aceito alguma coisa que você não aceitava mais e volta a negociação. Mas no momento é isso que aconteceu. O Zé Rafael, parte da negociação dele estava alinhavado nessa troca, porque o Martinelli tem um valor alto de mercado, o Zé Rafael estava vindo no bonde. A negociação ainda continua? Continua, até porque a dificuldade maior do Zé Rafael foi uma negociação com o Fluminense de salário, né, envolvendo ali os pagamentos. Há uma dificuldade, pode rolar ainda, mas eu diria que, no momento, Gabriel Menino chegando e Martinelli saindo melou, e o Zé Rafael esfriou. Acho que é esse o cenário do jogador dos jogadores do Palmeiras vindo pro Fluminense. Beleza? Até o final do dia deve ter vídeo aqui que a gente está apurando outras notícias, tá? E deve ter vídeo aqui também trazendo mais informações. Tamo junto, não esquece de deixar aquele like maroto, passa lá na Fute Fanatics, até a próxima, valeu!